Olá, que você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM aqui para Bauru e a nossa região e pelos canais abertos e fechados da rede pública de televisão pela TV Câmara Bauru. Nós queremos conversar com você sobre a questão de educação financeira, mas num conceito um pouco mais profundo, de saber como você lida com o dinheiro no espaço do tempo. A gente tem a ideia no dia a dia cultural do brasileiro, diferente das questões, por exemplo, de como o dinheiro se manifesta na nossa vida em termos de planejamento ao longo do tempo. Para falar sobre isso e esses aspectos da recorrência da aplicação de recursos de forma incisiva no tempo, visando uma estratégia pessoal, nós vamos falar com o especialista. O Felipe Martins, que está conosco em teletrabalho, ele é planejador financeiro, especialista em investimentos, formado em administração com pós em auditoria, controladoria e finanças. E tem 16 anos no mercado financeiro. Eu assisti uma palestra dele com o pessoal da XP, exatamente para compor esse tipo de informação e, através da nossa missão pública, atravessar esses dados para você. Felipe, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio e TV Câmara. Bom dia a todos que nos acompanham. É um imenso prazer poder comentar um pouco e discorrer sobre um tema tão interessante para o nosso dia a dia e importante para o nosso futuro, né? Na cabeça das pessoas do dia a dia, cada uma com as suas dificuldades, o pequeno, o médio, o grande, eu imagino que você, como especialista, já deva ter respondido inúmeras vezes a essa questão. E exatamente por ela ser básica, para a gente ela é essencial. A gente tem um conceito, às vezes, de ganhar dinheiro. Agora, e o conceito de ganhar dinheiro cruzado com o conceito de não perder dinheiro, que talvez seja mais importante do que o primeiro? Você sabe que esse é um aspecto muito importante. A gente tem vários desafios no nosso dia a dia e da nossa realidade atual. E às vezes a gente acaba meio que se perdendo em alguns pontos específicos. Porque, por exemplo, às vezes você se manter no jogo, como diria o Warren Buffett, é, é, te traz mais benefícios no longo prazo do que, de repente, você fazer apostas duvidosas, sejam em investimentos ou sejam em outros meios, sem um resultado certo. Usando como exemplo, se eu tenho uma aplicação financeira, uma aplicação qualquer, que essa aplicação eu perca 10% nela, para me recuperar o valor inicial que tinha colocado, eu preciso ganhar 11,1%. Até aí tudo bem, né? Mas vamos supor que eu entre numa aplicação que eu perca 50%. Pus lá R$ 1.000, ele virou 500. Para mim voltar para os 1.000, só para voltar para os 1.000 eu preciso ganhar 100%. Aí um cenário extremo ainda, pensando em aplicações mais de risco. Poxa, eu coloquei lá e perdi 80% na aplicação. De 1.000 veio para 200. Pô, para mim voltar para os R$ 1.000, só para voltar para os R$ 1.000 eu preciso de 400% de ganho. Então, assim, é muito importante ter a responsabilidade nos investimentos. Sim, correr riscos planejados e pensados de acordo com a realidade e perfil de cada um. Então, que fator você coloca nisso em termos de níveis de responsabilidades, para a gente falar em algumas delas aqui, tanto de pessoa física, o pequeno, médio, grande investidor, quando a gente trabalha com o fator tempo, porque as pessoas tendem a ser imediatistas. Olha, algo muito importante, assim, tudo a gente deve considerar o momento de vida de cada um. Então, quando eu penso num horizonte longo de tempo e uma aplicação recorrente de recursos, poxa, eu posso pensar em correr um pouco de risco sobre esse dinheiro que eu estou aplicando. Que isso, ao longo do tempo, ele vai me trazer janelas muito positivas. Poxa, a gente tem um dado interessante para colocar aqui que ilustra um pouco essa questão do tempo, em relação ao dinheiro. Na semana passada, houve o vencimento de um título público, uma NTN-B de 2024, que ela foi lançada no mercado em janeiro de 2003. Ou seja, a gente está falando de algo que entrou no mercado há 21 anos atrás e que venceu na semana passada. Quem colocou lá em janeiro de 2023 R$ 300 nesse título, resgatou agora, na semana passada, 4.439. Isso significa um ganho de 1.377% no período, sendo que a inflação, que é o que corrói o nosso poder de compra desse meio do caminho aí, desse mesmo período, foi 411%. Poxa, é uma baita de uma inflação, mas eu ganhei 1.300% contra 400 de inflação. Então, esse é o poder real do retorno real ao longo do tempo. Então, a gente vê muita diferença e aí a importância da gente pensar não só no imediatismo, poxa, eu quero guardar um dinheiro hoje para comprar alguma coisa daqui 1 mês, daqui 2 meses, mas pensar no nosso futuro mesmo, no guardar desde pouco, desde muito. Você pega ali um exemplo de uma pessoa que guarda R$ 300,
uma única vez para resgatar 4.400. Se esse guarda tivesse sido recorrente ao longo do tempo, quanto seria esse valor? Muito maior, né? Então você está falando sobre uma outra responsabilidade que é onde pôr o dinheiro. Também, assim, nós temos. Hoje o mercado financeiro, ele é eu costumo dizer que ele é um grande supermercado. A gente tem opções de tudo quanto é jeito. Ah, tem coisas muito arriscadas, coisas boas, coisas ruins, coisas que fazem sentido em determinados momentos da economia, coisas que fazem sentido em outros momentos da economia. Então, é importante a gente sempre estar atento e ter uma boa pessoa para assessorar na escolha dos investimentos. Afinal, nós temos uma responsabilidade com o nosso futuro, né? Hoje. Um outro fato curioso que eu posso citar aqui, a Ambima é uma associação brasileira das entidades dos mercados financeiros e de capitais. Ela perguntou para as pessoas, quais eram seus planos para aposentadoria. Hoje a gente tem que 50% das pessoas responderam que esperam a aposentadoria contando única e exclusivamente com o INSS. 17% pensam em continuar trabalhando, imaginando que não vão se aposentar. 15% não sabe o que fazer. E quem está preocupado ali com aplicação financeira, alguma outra coisa nesse sentido, não chega a 15% também. Então, a gente vê que esse cenário já mudou em relação aos últimos anos. As pessoas estão se preocupando um pouco mais, o que é importante. Agora, o grande desafio nosso é imaginar assim, num cenário onde a saúde, no longo do tempo, está cada vez melhor, a expectativa de vida das pessoas tem melhorado, nós pensarmos em depender única e exclusivamente do INSS ao longo do tempo é um grande desafio. E não é por conta de governo A, B, C ou D, e por uma questão simples matemática, né? São mais tempo pessoas recebendo a partir da aposentadoria. O quanto é possível esse sistema se manter ao longo do tempo? É um grande desafio. A tendência, de fato, e o importante é a gente se preocupar com isso desde sempre, independente da idade. Poxa, alguém que está entrando no mercado de trabalho agora lá com 18, 19, 20 anos, alguém que está ali na meia-idade, 30, 40, 50. A gente ter essa visão é importante para pensando no longo prazo, pensando em alternativas ali para o momento que a gente mais precisar, né? Agora estou falando aqui de fatores de responsabilidade no sentido de maturidade mesmo, né, das pessoas a lidar com o dinheiro, cada qual dentro da sua responsabilidade. Não pense você que está nos ouvindo ou assistindo pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara, que a gente não está falando de você. Não, nós estamos falando de todos, independentemente da escala de cada um. A ideia aqui é discutir exatamente isso em função do tempo. Não importa se é R$ 100 que você consegue colocar, exatamente esses dados que a gente vai discutir com o Felipe depois. Você viu o primeiro exemplo que ele deu, de R$ 300 no universo de tempo curto de título do Tesouro, ou seja, as oportunidades, como pôr o dinheiro. Agora, você falou sobre previdência privada, entra um pouquinho no capítulo, sem a gente falar dela, sobre onde pôr, ou seja, você falou de um grande supermercado. De fato, conhecer cada um desses elementos ainda não me parece que está dentro da pesquisa que você deu, Felipe, dentro da cultura da maior parte dos brasileiros. Sim, ó, outra pesquisa da Ambima, de 2023, ela mostra que 37% dos brasileiros investem em algum produto pré-financeiro. Poxa, a gente tem 63% da população brasileira que não investe. Desses 37% que investem, 68% dessas pessoas investem em poupança. E eu não estou falando aqui que poupança é ruim ou boa, mas estou falando assim, poxa, é algo muito limitado Cultural. culturalmente. Então, algo que vai trazer um retorno, em média, menor do que as demais aplicações, tem seu público, sim, mas é importante a gente buscar conhecer coisas diferentes. Dentre outras aplicações, títulos privados, fundos de investimento, ações, tesouro direto, não chega a 5% da população como um todo que investe. Como um dado curioso, aportado nessa mesma pesquisa, em 2023, 14% da população brasileira apostou em algum tipo de bet, fez algum tipo de Apostas aposta. gerais. Poxa, a gente tem 5% da população que aplica em algum tipo de investimento que não seja poupança. E 14% da população fez algum tipo de aposta. Isso diz muito respeito a um pouco da nossa cultura, da nossa mentalidade. Poxa, quem está buscando aposta está buscando o quê, de repente? Poxa, uma maneira de ganhar um dinheiro rápido, de ganhar muito dinheiro de uma vez. E normalmente quando a gente pensa em investir com responsabilidade, a gente está pensando ali no pouco, no médio, para ter um muito no longo prazo. Então aí a importância da responsabilidade, algo
líquido e certo, mas ao longo do tempo. A gente não tem nenhum aliado melhor do que o tempo e os juros compostos na nossa vida financeira. Você falava de uma outra questão interessante sobre os níveis de responsabilidades que a gente está tratando aqui, que é a questão do estudo do Itaú, né? O brasileiro culturalmente, lógico, ele é muito peculiar. Imagina os estudiosos lá de fora, especialistas como você, olhando para a gente, né? Ao mesmo tempo em que você tem uma grande parcela da população culturalmente que vai na poupança, que regra geral, a gente sabe dos indicadores, aí nos aplicativos mostra que ela rende muito menos que o outro, ou seja, eu estou perdendo o poder de fogo com o meu dinheiro, no mínimo, eu também vou muito na caixa de aposta. Olha as filas das loterias aí, para quem nos assistem, para não deixar mentir. Ou seja, tem uma eventual contradição na cultura do brasileiro aí. E hoje a gente já nem fala mais tanto só em apostas de loterias, né? Hoje as bets estão inundando o mercado. Perfeito. E um estudo, como comentou, um estudo do Itaú, que foi publicado semana passada, inclusive, estima que nos períodos ali de julho de 2023 até julho de 24, cerca de 68 bilhões de reais foram enviados para as casas de aposta, para as bets. 68 bilhões. Nesse mesmo período, foi conseguido sacar em troca, ou seja, o retorno financeiro disso para quem colocou o dinheiro lá, foi em torno de 44 bilhões. A gente está falando que pôs 68 para tirar 44, ou seja, teve uma perda de 23,9 bilhões aí nesse período. Trazendo isso em valores pequenos, poxa, ninguém aplica bilhão lá, ninguém vai lá e aposta bilhão. O pessoal no dia a dia vai lá e aposta alguns reais. Trazendo em números mais próximos, quer dizer que a cada R$ 3 que foram colocados em bets, perdeu um. Ou seja, é uma perda de 33%. A gente volta naquela conta ali que a gente fez há pouco, né? Se alguém perde 30% numa aplicação financeira, ela precisa ganhar quase 50% para voltar no mesmo nível que estava anterior. Então, assim, daí a importância da responsabilidade, de pensar mesmo no longo prazo, e a gente não está falando de, poxa, não... tem pessoas que gostam lá de uma apostinha, né? Pô, com responsabilidade, sabendo que aquilo ali não é o que vai te deixar multimilionário e o que te vai resolver a vida. A probabilidade disso acontecer matematicamente é muito pequena. É muito melhor você se planejar ao longo do tempo e ter um resultado muito satisfatório do que depender exclusivamente disso e chegar a um ponto de perder até o controle, né? O dado dessa pesquisa que você nos dá recentíssima, que desmistifica o que a gente estava falando na origem, né? Que mesmo aquele que acha que a vida está difícil do dia a dia, pelos números aí, boa parte deles, são aqueles que vão lá fazer apostinha, ou seja, tem uma gordurinha assim, né, das prioridades do dia a dia, a vida a escolher, para poder fazer o investimento. Você já está resgatando a questão da ideia do raciocínio aqui. Sobra Aí, um dinheirinho para fazer uma aposta, né? Poxa, vamos exatamente. guardar um dinheiro também, né? Faz pega um pouquinho de aposta ali, mas pega a maior parte, vamos guardar e pensar no futuro. Quer dizer, o brasileiro não é que ele investe, ele põe dinheiro em alguma coisa sim, pelos números aí, não necessariamente de forma segura e com o tempo. E assusta quando a gente fala daquele número, né? Que 14% dos brasileiros apostaram, enquanto 5% dos brasileiros têm aplicações financeiras que não sejam poupança. É meio muito desbaseado isso, assim, do que a gente espera como um mercado saudável, né? Tá, e quando você trata tudo isso, você trabalhou com um exemplo para a gente que é bastante interessante sobre o que significa isso no tempo em termos de resposta de juros, por exemplo. Poxa, a gente tem uma provocação importante aqui. Eu vou citar um exemplo de duas pessoas para provocar aí quem nos está assistindo, nos está ouvindo a refletir. Vamos imaginar um horizonte de 30 anos que eu quero colher o resultado de um investimento que eu venho fazendo recorrentemente. Eu tenho a pessoa A. Essa pessoa A, todo mês, ela vai lá e coloca R$ 1.000 por mês. Durante 10 anos. Só 10 anos, os 10 primeiros anos. Do ano 11 até o ano 30, ela não coloca mais nada. Colocou R$ 1.000 durante os 10 primeiros anos. E eu tenho a pessoa B, que durante os 10 primeiros anos não coloca nada de dinheiro. Mas daí, quando está no momento de vida melhor, esperando ter um retorno melhor lá na frente, a partir do ano 11, ela começa a colocar, ao invés de R$ 1.000 por mês, ela coloca R$ 2.000 por mês durante os 20 anos. Ou seja, no período inteiro, de maneira nominal, a pessoa A colocou nos 10 primeiros anos R$ 1.000 por mês, R$ 120.000. A pessoa B
R$ 2.000 por mês a partir do ano 10 durante 20 anos, 480 mil. Ao final de 30 anos, qual dessas pessoas vai ter mais dinheiro guardado, vai ter uma capacidade de poupança melhor? Normalmente a gente tende a achar que é a pessoa B, né? Que Porque botou mais dinheiro, não é? não. Em números, se a gente considerar um rendimento estático ali, exemplificado de 1% ao mês, nós temos que a pessoa A, no final desses 30 anos, vai ter algo em torno de 2,5 milhões. A pessoa que aplicou R$ 1.000 por mês durante 10 anos e ficou 20 anos sem aplicar nada. E nós temos que a pessoa B, que colocou R$ 2.000 por mês a partir do 10º ano e aplicou durante 20 anos, com 2 milhões. Então, é uma diferença significativa. Quanto antes a gente começa, independente do valor. O valor de 1.000 e 2.000 foram exemplos aqui para facilitar a conta. Você pode começar Claro. com R$ 50, com R$ 100, com R$ 200, tudo de acordo com o seu bolso. O importante é começar. E a mentalidade, quando isso entra no seu orçamento de forma assim, poxa, todo mês eu preciso pensar em guardar algo olhando o meu futuro. Isso vai fazer uma diferença muito grande no longo prazo. Logicamente, aqui nesse exemplo, eu usei duas pessoas, uma que aplicou durante 10 anos só e a outra que aplicou só durante os outros 20 anos para frente. O ideal e a intenção é que a gente possa sempre estar aplicando alguma coisa, independente de 10 anos, 20 anos, 30 anos, sempre sobrando algum recurso para pensar lá na frente. Nesse cenário, o resultado seria ainda muito melhor. Se a gente considerar uma pessoa que pegou esses R$ 1.000, em vez de aplicar só nos 10 primeiros anos, aplicou durante 30 anos, ainda no final de 30 anos ela vai ter aplicado R$ 360 mil, menos do que o que colocou 480. Só que lá no final ela vai ter 3,5 milhões e não 2 milhões como o outro. Então, assim, o poder do dinheiro no tempo, ele é impressionante. E o tempo e os juros compostos são nossos melhores aliados para trazer resultado. Seja do pequeno, seja do médio, seja do grande, sempre essa conta vai fechar. Por isso, na nossa conta aqui, independentemente da cultura ou da idade ou do poder de aquisitivo do bolso de cada um, a ideia é comece quanto antes você precisar para planejamento e não fique raciocinando para o próximo domingo. Exatamente. Só um último dado aqui. Às vezes a pessoa pode falar, poxa, nesse exemplo a gente considerou 1% ao mês, a poupança dá 0,5%, é difícil a gente imaginar um investimento que dê 1% ao mês, no exemplo citado aqui. Aí eu volto lá naquele primeiro caso que eu citei a respeito do título público federal, que é um investimento, uma alternativa de investimento, que ela rendeu 1.377% durante o período dos 21 anos. Isso corresponde a um rendimento anual de mais de 14%. Ou seja, a gente está falando de um exemplo de um título seguro que rendeu mais do que 1% por mês. Ou seja, essa conta aqui, ao longo do tempo, ela é muito real e muito factível. É Basta engraçado, né? Eu fazer um lembrei de planejamento correto, né? Ótimo. A palavra-chave continua sendo planejamento. Eu lembrei da questão cultural que para a gente trocar uma outra informação, Felipe, e aprender mais com você, né? É engraçado, de novo, essa questão cultural psicológica mesmo, inclusive o que a gente herdou dos nossos pais, né? A nova geração talvez esteja um pouco mais aberta do que isso e tomara que a gente consiga, pelo menos, chamar as pessoas para refletir. O mesmo brasileiro, de novo, que arrisca na aposta, que é 1 em 1 milhão, aí, usando a linguagem genérica da questão da chance de ganhar, e não tem esse receio, culturalmente faz, é o brasileiro que fala, ah, não, mas eu não vou arriscar na gongorra de uma ação do mercado financeiro. Fica esquisito de entender isso, né? Exatamente. Risco por risco, a gente tem aí as possibilidades. Um vai te pagar alguma coisa, teoricamente. A gente não vai pegar uma pessoa, dificilmente, a não ser que seja extremamente o perfil da pessoa, e colocar 100% do patrimônio dela também em ações financeiras, né? Mas hoje a gente tem alternativas financeiras muito interessantes além da poupança. Poupança, nós temos ali um rendimento hoje de em torno de 0,5% ao mês, sendo que a gente tem, por exemplo, eu gosto muito de um tipo de aplicação que ele não é muito divulgado, que é uma aplicação que ela retorna, a gente chama de juros real. Ela retorna a inflação do período e mais um X% de ganho. Hoje em dia não é difícil a gente achar no mercado aplicações financeiras que te retornam, vai na casa de inflação mais 6% ao ano. O que a gente quer dizer com isso? Que numa aplicação comparado com a poupança,
poupança arredondando, dá 6 e pouco por cento ao ano. Sim? Eu tenho uma aplicação que vai retornar esses mesmos 6% no ano, além disso vai me retornar a inflação. Ou seja, meu dinheiro no longo do tempo não vai perder dinheiro, eu estou tendo um ganho real de 6% ao ano. Enquanto que que a poupança, se eu tenho um cenário de inflação a 8% no ano, por exemplo, e a poupança me retornou 6% no ano, meu dinheiro está perdendo poder ao longo do tempo. Então, daí a importância de estar na ferramenta correta de aplicação, justamente para buscar alternativas boas que te tragam retorno no longo do tempo, e a importância de ter pessoas confiáveis e de buscar informação no mercado. Hoje em dia, acho que até 20 anos atrás, ou menos, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha tanta fonte de informação como esse que a gente está debatendo agora livremente aqui num canal aberto. Sim? E hoje a internet, ferramentas de busca, hoje nós temos as ferramentas de informação muito importantes e muito acessíveis, que talvez nossos pais, nossos avós não tiveram lá atrás. Então hoje a gente não tem desculpa para não tentar fazer da maneira correta, né, Nelson? Legal, mas eu reputo aqui na experiência do dia a dia do aprendizado do jornalismo, né, que conversa com todas as chamadas ciências sociais, que eu coloco um planejador, um especialista de investimento como você, no mesmo patamar para qualquer quantia com o médico de confiança. A palavra confiança aí fundamental para fazer parte do nosso horizonte do dia a dia. Com certeza. Felipe, muito obrigado por ter conversado conosco aqui. Parabéns pelo trabalho e a formação para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais essa ideia de tempo e de, se não ganhar, pelo menos não perder dinheiro. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, Nelson, TV, rádio, todos que nos acompanham. Obrigado e espero ter contribuído um pouquinho para melhora no futuro de cada um que está nos ouvindo aqui, viu? Obrigado, contribuiu sim, bastante. Se você assistiu o nosso programa aqui ou nos ouviu pelo meio do caminho, não tem problema. Vai lá na página da TV Câmara no YouTube. É um documento público da Rede Pública Legislativa das emissoras de rádio e televisão. É um documento para você poder assistir a hora que você quiser. Até.